Olá, meu nome é Paulo Reinaldo Messias e juntamente com os caros colegas alunos Daniel Elias Ribeiro, Davi Elias Ribeiro e Maicon Lucas Pereira Alves, neste ato estamos apresentando a nossa proposta monográfica, cujo tema é a influência das crianças no mercado consumidor. O tema se mostra importante ao passo que toda pessoa inserida na sociedade tem o costume consumerista de adquirir bens ou serviços sem a necessidade, sendo influenciadas pelo marketing digital ou físico, ou até mesmo pelos familiares. Posto isso, o tema visualiza como as crianças podem influenciar no momento da compra quando adquirido o bem ou serviço. Desta forma, o TCC buscou compreender que, com o aumento de vendas e investimentos direcionados ao consumidor, o que pode uma criança visualizar juntamente com os seus genitores para adquirir o bem perante o mercado? Assim, foi mencionado brevemente que a pesquisa buscou compreender a metodologia utilizada pelo mercado para impulsionar as crianças na compra do produto e qual o embasamento teórico em que o marketing digital ou físico pode introduzir no psicológico das crianças para produzir a vontade de adquirir entre os pais. Logo, a monografia questionou por meio de pesquisa de campo, realizada por plataformas digitais e formulários, qual é a influência da criança no mercado consumidor, para adquirir o bem ou serviço e por que as empresas fazem isso para aumentar seu lucro. Por fim, o objetivo do trabalho foi estudar o porquê as crianças de hoje interferem paulatinamente na cobrança do atual e futuro mercado consumidor. Além disso, o que essa interferência pode causar na opinião social de compra e como o marketing deve se adequar com as exigências futuras interpostas pelas crianças de hoje. Objetivo geral. Diante do exposto, o tema tem como objetivo informar a todos aqueles que possam ser influenciados pelas decisões das crianças, de maneira que compreendam que as marcas estão de maneira oculta tornando crianças consumistas e influenciando os responsáveis nas suas compras. Delimitação do tema. Referido tema tem como sujeito os pais ou responsáveis que são influenciados pelas escolhas das crianças, que podem ser ensinados a como dialogar com elas e assim formem crianças que sabem gastar seu dinheiro. A limitação geográfica da pesquisa está em analisar o comportamento consumidor das crianças, tendo como parâmetro o formulário a ser respondido por famílias de Palmital SP e região. Objetivos específicos. Os objetivos específicos desse trabalho são coletar dos pais ou responsáveis informações sobre a forma de compra dos produtos consumidos pelas famílias, identificar como as marcas que estão influenciando as crianças na compra de seus produtos, sugerir meio alternativo para que as empresas possam, em certo ponto, alterar sua didática a fim de que possam vender sem prejudicar essas crianças, ou seja, razão certa de comprar seus produtos e não apenas por impulso. Justificativa. Esse estudo justificar-se-á em razão de que cada vez mais as crianças são influenciadas por meio da mídia empregada pelas empresas e, na maior parte dos casos, influenciam seus pais a comprar objetos supérfluos, quais não terão serventia para elas, seja no aspecto alimentício, de vestimentas, eletrônicos, etc. De modo geral, esse fator pode possuir reflexos em mais aspectos da vida social daquelas crianças, tanto no aspecto de dependência de compras desde a infância, até mesmo nas condições econômicas dos pais, que por vezes não possuem recursos financeiros suficientes para suprir todas as vontades do menor, o que pode gerar também sentimentos de frustração e insuficiência. Embasamento teórico. No contexto atual da sociedade, é a evidente a forma que a criança e o adolescente são integradas pela mídia consumista, bem como a frequência e afluência dos pais ou responsáveis na compra dos objetos para uso próprio. Sobre essa preservação, são vários estudos que tentam identificar o fundamento do eu do comportamento consumidor. Entre elas, destaca usualmente as empresas que utilizam a estratégia de segmentação do mercado para atrair consumidor, que justifica com seu produto, por vezes não apenas pela sua utilidade em si, mas apenas a forma com cheiro, a cor, ou seja, aquilo que traz seu público-alvo.
Análise dos dados coletados. Foi realizada a pesquisa e 13 famílias responderam o questionário formulado, constante do apêndice a este trabalho. No primeiro gráfico, nós perguntamos: possui filhos? 85% disse que sim, de 1 ou 2 filhos. 7,5% disse que não possui filhos. E 7,1% disse que sim, de 3 ou mais filhos. No segundo gráfico, em caso de resposta positiva, qual a idade de seu filho? 75% disse que é de 0 a 12 anos e 25% tem filhos de maior de 18 anos. No terceiro gráfico, nós perguntamos: o que te leva a comprar um produto? 42,9% disse que é desejo, 57,1% disse que é necessidade. No quarto gráfico, nós perguntamos: a opinião do seu filho interfere no momento da compra? 30,8% disse que sim, 38,5% disse que não influencia e 30,8% disse que talvez. Já no quinto gráfico, nós perguntamos: já deixou de comprar algo para casa para satisfazer a vontade do seu filho? 46,2% disse que não, 38,5% disse que sim e 15,4% disse que talvez. No sexto gráfico, nós perguntamos: no momento da compra, o que mais percebe que chama a atenção de seus filhos nos produtos? 53,8% disse que foi por causa da divulgação. 23,1% diz que foi que atrai pelas formas e 23% pelas cores dos produtos. Com a finalização da pesquisa, foi percebido que as crianças influenciam muito na opinião dos pais, nas compras em suas casas, e ainda foi observado também que na maioria das vezes as compras são feitas muito mais por desejo do que por necessidade. Revisão da bibliografia. Visualizadas algumas premissas básicas sobre o comportamento dos indivíduos frente ao mercado consumidor, passar-se-á para breves menções, com noções introdutórias no tocante às crianças no mercado consumidor. Em um trabalho elaborado por Beuch no ano de 2005, a presente pesquisadora, nos mesmos moldes a serem apresentados nessa pesquisa, constatou que há quase 16 anos o marketing de diversas empresas era realizado de um modo estratégico para despertar a atenção do público infantil. Assim relata a mencionada autora. Atualmente, as crianças podem ser consideradas compradores de quase todo tipo de produto e serviço, às vezes consumindo até com o próprio dinheiro, seja ele mesada ou outras fontes. Por conta disso, as empresas direcionam suas estratégias para cativar o consumidor mirim e alavancar suas vendas nesse nicho de mercado. Para conquistar esse filão de mercado, é necessário conhecer o receptor ao qual as agências de propaganda e os profissionais de marketing direcionam seus esforços de comunicação. Beuch, 2005, páginas 6 e 7. Vê-se, pois, que o marketing das empresas é voltado para atrair esse público-alvo específico. Quanto à forma como essa influência se dá no âmbito interno do consciente de seus responsáveis, cabe à psicologia em seus inúmeros ramos desvendar o que se busca na presente pesquisa. É voltada para a interferência no mercado consumo como tal. Ainda nessa perspectiva, destaca Beuch, assim como as empresas, as compras organizacionais são efetuadas por um funcionário responsável por essa tarefa, ou seja, o tomador de decisões das compras não será o usuário direto do produto e não pagará por ele. Na família, o processo de compra muitas vezes se assemelha, pois os pais pagam por determinadas compras, mas não serão usuários delas, ou seja, as crianças exercem grande influência quando da compra de seus responsáveis, por vezes deixando a essencialidade do produto de lado e optando sim por aquilo que infantes gostam e querem, sem atenção real para a funcionalidade. Considerações finais. Inúmeros podem ser os reais motivos que levam o consumidor a adquirir de um produto ou serviço. O mercado de consumo vem cada vez mais se expandindo e as técnicas utilizadas para o aumento da demanda, segundo as pesquisas realizadas, são fortemente o marketing utilizado pelas empresas em geral.
Atualmente, com a facilidade da comunicação e principalmente com o acesso amplo à internet no Brasil, correspondendo a mais de 150 milhões de pessoas conectadas, as crianças passam a ter maior contato com o mercado consumidor, desde muito pequeninos. Diante de todo apresentado, conclui-se e sugere-se que os pais conscientizem seus filhos para o consumo de forma responsável, que oriente desde o começo da infância que certos produtos são prejudiciais à saúde física, mental e espiritual, ainda que as empresas façam um marketing responsável, ou seja, que no ato de divulgar seus produtos emitam alertas, ainda que de maneira discreta e indireta, sobre a real necessidade de se adquirir aquilo que está sendo vendido. É claro que o mercado é intenso e as empresas, para se manterem na livre iniciativa, precisam de reivindicar diariamente. Contudo, recomenda-se que isso seja feito também de forma consciente. Somente com essa junção pode-se pensar em uma sociedade mais harmônica para todos. Portanto, essa pesquisa abordou uma parte do tema relacionado ao consumo, podendo este ser mais bem desenvolvido por outros pesquisadores interessados no mesmo assunto no futuro.